Ok, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, como é bom, meu Deus, sentir Tua proteção e Teu cuidado. Saber que a Tua santidade, Senhor, nos fortalece, nos mostra um caminho seguro e nos dá a santa paz, Senhor. Bom Deus, esse momento especial que nós estamos aqui abrindo nessa noite a Tua palavra, eu te peço, Senhor, que o Senhor conforte as famílias daquelas pessoas que passaram por um acidente terrível essa semana, que abalou o nosso país, que chamou a atenção de todas as mídias. Senhor, nesse mundo as pessoas necessitam cada dia mais de esperança, e de esperança na pessoa de Cristo. Que o Senhor possa confortar os parentes, esposas, filhos, mães, e que nós, Senhor amado, que já conhecemos essa esperança, que as circunstâncias dessa vida, o amor de Cristo, nos impulsione a compartilhar mais essa viva esperança. Que a Tua mão esteja conosco hoje e que o Senhor nos dirija ao estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Bem, uma boa noite a todos vocês. Tudo bem? É bom demais estar aqui mais uma vez, viu? E hoje nós vamos continuar dentro do estudo do Apocalipse, mas antes eu gostaria de fazer aqui somente algumas declarações que são importantes para nós. Não esquecendo que no próximo dia 10 até o dia 13, ali no Centro de Eventos de Fortaleza, nós vamos ter a presença do pastor Luiz Gonçalves e do cantor Luiz Cláudio, fazendo ao vivo o programa Arena do Futuro ali com a gente. Então não se esqueça desse recado. Dia 10 a dia 13, no Centro de Evento, às 19h30, nós vamos ter ali um mar de pessoas, aproximadamente 5 a 6 mil pessoas por noite, e nós sonhamos em ter sua presença lá. Divulgue, compartilhe, obrigado por apresentar aí na tela. Nós vamos estar no dia 7 em Teresina, no dia 8 em Sobral, no dia 9 em Juazeiro e do dia 10 em diante aqui. E no sábado, no encerramento, nós vamos ter uma maravilhosa festa batismal, Todos os pastores aqui do campo, vindo de Juazeiro, de Sobral, vindo de Quixadá, nós vamos estar todos juntos fazendo o batismo de aproximadamente 100 pessoas ali, se Deus quiser. Então será um dia muito especial, muito relevante para todos nós. E eu pediria a vocês três coisas. A primeira, que ore. A segunda, que convide seus amigos. E a terceira, que participe com a gente, tá bom? Será uma semana assim muito especial. Já tem muitas pessoas que têm entrado em contato com a gente, falado que já assiste a TV Novo Tempo, que vai estar lá. E eu acredito que nós vamos ter não somente decisões que serão tomadas até lá, mas também decisões que serão tomadas lá dentro também, se Deus quiser. E eu peço a você que ore e participe. Irmãos, nós vamos chegar agora a Apocalipse. Como a gente começou, nós tivemos esse intervalozinho aí do Dia dos Pais, mas nós vamos aqui agora em Apocalipse capítulo número 15 e capítulo número 16. Esses dois capítulos nós vamos estudar agora nesse momento. Apocalipse 15 e Apocalipse 16. Amigos, nós não podemos ter aqui uma sequência mais direta. O pastor Calderon, inclusive, ele tem feito, se eu não me engano, tem feito aqui aos domingos também com vocês. Na próxima semana, eu vou estar uma semana inteira no Jockey, e lá a gente vai estar pegando uma sequência maior, o capítulo 5, capítulo 7, capítulo 12, e assim sucessivamente, para entender um pouco melhor. Eu imagino que lá vai ser também transmitido via internet. Você quer se envolver, você pode assistir por lá também, ou pode participar, fique à vontade. Nós vamos agora começar então no capítulo 15. Notem só, vamos aqui só pegar um resumo. Apocalipse, ele é dividido em duas partes, tá bom? Parte histórica, capítulo 1 ao capítulo 12, é história. Claro que tem algumas coisas escatológicas, mas é história, boa parte história. Capítulo 12, tá? Capítulo 13 em diante é escatologia. O que é isso? Eventos que vão acontecer antes da volta de Jesus. Capítulo 13 em diante. Então nós estivemos aqui, há 15 dias atrás, estudamos o capítulo 14, que tem ali as 3 mensagens angélicas.
E agora nós vamos ver o 15 e o 16. Só que você vai achar estranho a maneira que a gente vai começar aqui hoje. Porque embora a sequência seja 15 e 16, eu vou começar falando do 15 e depois concluo o 16. Aí você pergunta, pastor, mas isso não está fora de lógica? Não vai estar, porque você vai entender no final que não vai estar. Tá certo? Então vamos lá. No capítulo 15, aliás 16, no versículo número 1, já vem falando de uma coisa que você precisa entender muito bem quando você estuda o Apocalipse. Se você não entender isso aqui, você vai ter dificuldade de entender todo o livro. Em primeiro lugar, o livro de Apocalipse não é um livro que é obscuro, estranho, esquisito, que não se entende. O livro de Apocalipse, ao contrário, diz lá em Apocalipse 1 que é a revelação de Jesus Cristo que Ele fez por seus servos e nós que estamos vivendo nos últimos dias. Se o Apocalipse não fosse um livro que pudesse ser entendido, a palavra de Deus não diria: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aqueles que guardam as profecias deste livro. Então a Bíblia está dizendo que é possível ler, é possível ouvir, é possível guardar. Você não vai guardar algo que você não entende, você precisa entender o que está lendo para você guardar. E é por isso que quando nós estamos entrando nesse tema de hoje, que são as pragas, é necessário você entender um item fundamental para que você entenda todo o capítulo, tá certo? Capítulo 16, versículo 1 diz assim: então ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Da ira de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: que ira é essa? Tá? Que ira é essa? Por que Deus está irado? Primeiramente vamos conceituar ira. Ira, a Bíblia diz inclusive que a gente pode até irar, mas que a gente não possa dormir irado. Ira é aquele impulso, aquele descontrole, aquela raiva, aquela forte emoção impulsiva e às vezes descontrolada que pode haver na vida de qualquer pessoa. Nós não podemos dizer que Deus é assim, que Ele perde controle. Essa é uma maneira de dizer que Deus está indignado, que Deus vai tomar juízo, que Deus vai tomar posição. Mas isso não está dizendo que Deus é impulsivo, descontrolado, não está dizendo nada disso. Agora, contra quem é isso? Contra quem é essa ira? Primeiro você vai entender uma coisa: na Bíblia, tanto Deus está irado, quanto o diabo está irado. Agora você vai entender com quem cada um está irado. Aí você vai entender melhor a Bíblia. Você precisa entender com quem cada um está irado. Apocalipse 12, verso 17. Você vai ver agora com quem o diabo está irado. Apocalipse 12, verso 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra. Dragão aqui é o inimigo, claro, aos filhos dela, da mulher, que mulher em profecia representa a igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O diabo aqui está com raiva de quem? De pessoas. Está claro isso? O diabo está irado com quem? Com as pessoas. É por isso que ele está perseguindo. Hoje, boa parte das calamidades, vicissitudes, perdas, conflitos que existem hoje no mundo não é provocada por Deus. Quando Cristo contou a parábola lá da semente que era lançada, do joio e do trigo, ele diz o seguinte: que quando o joio cresceu, foi o inimigo que fez aquilo. Dor, sofrimento e angústia desse mundo não são causadas por Deus. São consequências de duas coisas: a consequência do pecado e a ira de Satanás, e não a indignação de Deus. Porque a ira de Deus não está aqui contra pessoas. Quem está irado contra as pessoas é quem, irmãos? É quem, irmãos? Agora vamos saber com quem Deus está irado. Apocalipse 18. Apocalipse 18. Diz assim, versículo 5, falando de Babilônia e dos pecados de Babilônia: pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade deles. Aqui, para você entender,
que tem a ver aí o 5 com ira de Deus? O verso 3 diz: pois todas as nações beberam da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Aqui diz que os pecados de Babilônia subiu até o céu, e Deus se manifesta contra esses pecados. O diabo está irado contra pessoas, Deus está irado contra o quê? Contra o quê, irmãos? Contra o pecado. E onde o pecado estiver, Deus irá se manifestar a sua ira. Então Deus, Ele não está irado contra o ser humano, Deus está irado contra o pecado. Agora, as pragas serão então lançadas. E essas pragas, ao serem lançadas, nós temos que saber o seguinte: por que as pragas vão ser lançadas? Aqui diz que as pragas vão ser lançadas do santuário. O que Cristo faz no santuário? Intercede pelo ser humano. O ser humano erra, peca, mata, mente, rouba, adultera, e ele vai lá, Deus diz: Deus, me perdoa, me dê teu sangue. Aí lá em 1 João diz que o sangue de Jesus é capaz não somente de salvar dos nossos pecados, mas é capaz de salvar o mundo inteiro. É inteiro, é de todos. A justiça de Cristo, o amor de Cristo é por todos. Então onde é que Ele opera isso? No santuário. De onde é que Ele perdoa? Do santuário. E a Bíblia diz em Hebreus 10 que nós temos um sacerdócio. Hebreus 4 diz que tem um trono da graça e que a gente deve chegar nesse trono e pedir socorro e graça por ocasião oportuna. O trono de Deus, lá está o santuário. Nesse santuário Deus intercede por mim e você. É nesse santuário que Deus opera a nossa redenção e garante o perdão dos nossos pecados. Só que também desse santuário, que é símbolo de graça, também ele é símbolo de quê? De juízo. Porque você acha que, será que Deus vai ficar o tempo todo no santuário só intercedendo? Ou Ele intercede ou vai ter um fim? Um dia terá o que, amigos? Um fim, claro. E aqui você vê que chegou aqui o fim. Aí aqui diz, verso 1 novamente: então ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: derramem sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Derrame. Você sabe o que significa isso? Não vai ter mais intercessão. Acabou a intercessão. Haverá um dia que nós não sabemos ainda quando. Em outro momento a gente pode estudar isso melhor. Mas haverá um dia que Jesus Cristo deixará de ser intercessor e voltará a essa terra para buscar os seus remidos. Mas nos dias que eles vão anteceder a sua volta, os anjos despejam sobre a terra o quê? 7 taças, que são o juízo sobre a terra. Então lá do santuário, Cristo deixou de fazer a obra de quê? De intercessor. E as taças são derramadas aqui sobre a terra, que são os juízos. Ele deixa de interceder, os juízos então caem. Isso chama-se o fechamento da porta da graça. E o que acontece? Primeiro, irmãos, acontece o seguinte: essas pragas, você precisa entender no contexto do que já aconteceu no Egito, no Antigo Testamento. Porque o espelho para se compreender o Apocalipse é olhar para o Antigo Testamento. Deus tinha um povo no Egito e disse para Faraó: deixa ele sair. E a resistência e a insistência do Faraó foi: ninguém sai. E Deus foi então enviando pragas, e todas as pragas estavam ligadas às divindades egípcias, todas, para libertar o povo. Aqui agora, Deus vai libertar o seu povo. E antes da libertação do seu povo, o que acontece? As pragas. Interessante que 4 pragas são praticamente semelhantes, aliás 5 pragas são semelhantes ao que aconteceu no Egito, e 2 pragas são semelhantes ao que aconteceu com Babilônia. Tanto Babilônia quanto o Egito prenderam, escravizaram o povo de Deus. Deus para uma usou as pragas, e Deus para outra usou 2 métodos para retirar o povo de Babilônia.
Quando você vai agora então para Apocalipse 16, surgem algumas perguntas. A primeira delas: quando é que acontecerão as pragas? Resposta: quando houver o fechamento da porta de quê, irmãos? Quando Jesus deixar de ser o quê? Intercessor. Eu não quero me adiantar, porque eu posso esquecer que aqui eu não faço esboço, mas deixa eu dizer logo uma coisa. Pastor, Cristo deixou de ser intercessor. A gente vai ficar então sem o intercessor aqui na terra, sem o Espírito Santo agindo? Vocês já ouviram falar disso alguma vez por aí? Já ouviram falar? Irmãos, Jesus Cristo disse uma coisa bem clara: eis que estarei convosco, quantos dias? Até quando? O Espírito Santo, ele deixa de agir no coração do pecador, porque não houve mais arrependimento, por isso que vem a praga. Nesse mundo hoje, 24 horas, Deus fala, irmãos. Deus usa uma TV Novo Tempo, Deus usa rádio, Deus usa as pessoas, Deus usa a gente que de madrugada faz ministérios espalhados aí nas grandes cidades. 24 horas é a palavra de Deus sendo pregada a tempo e a fora de tempo, irmãos. E Deus vai trabalhando no coração das pessoas, e alguns vão aceitando, outras não. Umas aceitam hoje, outras aceitam depois, e outros nunca aceitarão. Mas Deus está agindo. Mas a Bíblia diz, a exemplo de Noé, que teve um período que Deus deixou de agir no coração do homem, porque ele resistiu demais. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Deus fala, Deus pede, Deus age todo dia, toda hora, toda noite, toda manhã, toda tarde, em todos os lugares, mas não quer mais. Haverá um tempo escatológico que Deus não vai conseguir mais agir. Não é porque Deus deixa de falar, é porque o ser humano não quer mais ouvir. Mas ainda nós estamos hoje no tempo da graça, ainda Deus está falando. Mas o que é que vai acontecer? O Espírito Santo, ele vai deixar de agir, porque o papel do Espírito Santo é convencer o ser humano de três coisas. De quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas também o Espírito Santo, quando ele entra na vida do crente, o que é que ele faz? Ele nos conduz a toda a verdade. Ele aponta para Jesus Cristo. Então no pecador que não se arrepende, o Espírito Santo deixará de agir. Mas no pecador que já se arrependeu, o Espírito Santo não deixa de trabalhar não, irmãos. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Lá nas portas do novo céu e da nova terra, nós não vamos entrar por mérito próprio. Nós somos salvos pela graça, vamos passar o tempo de angústia pela graça, vamos entrar no novo céu pela graça, e é pela graça que nós seremos salvos, irmãos. E em nenhum momento o Espírito Santo vai nos deixar. A serva do Senhor diz que essa ideia de dizer que nos últimos dias nós estaremos perfeitos e sem um intercessor, ela não é bíblica. O Espírito Santo deixará de agir nos ímpios, mas nos salvos estará conosco até o fim. Amém. Pergunta: além disso, quando acontece? No fechamento das portas da porta da graça. Logo depois, essas pragas, elas são literais ou são simbólicas? Vamos ver as pragas agora. Apocalipse 16, versículo número 2, diz assim: o primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam o que, irmãos? A sua imagem. Por que em primeiro lugar a praga cai sobre aqueles que adoravam a imagem da besta? Você sabe por quê? Porque a lei de Deus tinha sido decididamente transgredida, e aqui Deus se manifesta diretamente. A lei tinha sido quebrada. Você sabe o que Jesus Cristo diz? Serão os meus amigos se fizerem o que vos mando. Serão meus amigos se guardar os meus mandamentos. E a Bíblia diz: ora, os meus mandamentos não são o que, irmãos? Penosos, difíceis de serem colocados. Se você abrir o Salmo 119, é incrível. Em todo o Salmo 119 aparece a palavra lei. Em todo o Salmo. É o maior Salmo, o maior capítulo da Bíblia está lá. Mas em todos os versículos aparece a palavra o quê? A lei de Deus. E ele diz que ama a lei de Deus, que se deleita na lei de Deus, que tem prazer na lei de Deus, que pensa na lei de dia e de noite, que lâmpada para os seus pés é a lei de Deus e a sua palavra e luz para os seus caminhos. Ele diz que tem deleite, alegria, prosperidade, descanso na lei do Senhor. E Deus aqui coloca logo no finalzinho. Por que isso?
Porque a lei de Deus, irmãos, não é um mandamento de pedra apenas colocado no passado. A lei reflete o amor de Deus, o carinho de Deus e o cuidado de Deus pela gente. Quando diz lá, não mate, Deus está dizendo, valorize a vida. Quando Deus está dizendo lá, não adultere, tenha o gozo, o prazer de viver com o homem que Deus colocou na sua vida, com a mulher que Deus colocou na sua vida, viva feliz dentro do seu casamento. Quando Deus diz lá, honra pai e mãe, eu fiquei impressionado com as cenas aí agora, hoje pela tarde, eu peguei um relance aí do funeral do Eduardo, e eu fiquei impressionado, os filhos bem ao redor, ali o tempo todo, do caixão, do féretro, e eu fiquei impressionado. Aquilo ali foi uma herança tremenda. Eles não estão fazendo aquilo ali por agora porque perdeu o pai, talvez eles aprenderam a honrar pai e mãe desde cedo. E se a gente quer ser feliz nessa vida, não importa a idade que a gente tenha, honre pai e mãe, seja feliz. Honre pai e mãe, seja feliz. Aí você olha para toda a Bíblia e diz lá, lembra do dia de sábado para o santificar. Nesse mundo de cansaço, de estresse, de gente deprimida, de gente que sofre todo o tempo, Deus está dizendo, descanse meu filho, descanse com sua família. Trabalhe 6 dias, mas vem aqui, descanse, pegue seu filho, sua esposa, pegue todo mundo, vá para a igreja, lá em casa, faça aquela comida gostosa do pôr do sol, abra ali o inário, canta feliz, porque é um presente, o sábado é um presente para a gente, irmãos. Por isso que a primeira praga cai aqui, você sabe por quê? Porque os mandamentos refletem a vontade, o caráter de Deus. E sabe o que é que os mandamentos refletem? Não é legalismo, não é aquela coisa assim de cabresto que tem que ser. A Bíblia diz que o caráter de Deus reflete na sua lei, reflete que Deus é alguma coisa, reflete que Deus não é bondade, reflete que Deus não é graça, reflete que Deus não é misericórdia, reflete acima de tudo que Deus é o quê? Que Deus é o quê, irmãos? Que Deus é amor. A besta e a imagem está dizendo que Deus não é amor. É por isso que cai primeiramente aqui. E logo depois vem o segundo. Derramou sua taça no mar e se tornou como sangue, como de morto. Morreram todos os seres viventes que estavam no mar. Dentro do misticismo que existe hoje, o mar é colocado como símbolo de quê? De prosperidade, de voto, de bênçãos. As pessoas têm pacto, termina o ano. A maioria dos habitantes da terra procura estar onde? Dentro de um litoral, para fazer o quê? Votos. E aí vem aquele nome enorme de deidades e divindades em que os votos precisam ser feitos. Aí vem os pedidos, e tem que estar de madrugada, e tem que estar vestido assim, tem que estar vestido assado. Deus está dizendo, não é dali que vêm os seus votos. Os votos vêm do Senhor, as promessas vêm do Senhor. Logo depois o terceiro anjo, a sua taça nos rios, as fontes das águas se tornaram como sangue. É uma extensão da segunda praga. O quarto, versículo 8, derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Por que o sol? Por que o sol? E é interessante que o sol aqui, ontem eu falei sobre isso. Israel tinha 2 nações que ela cresceu entre essas 2 nações, Egito e Babilônia. Qual era a divindade principal dentro do Egito? O sol. Qual era uma das divindades principais dentro de Babilônia? O sol. E o que é que nós vemos aqui? Deus dizendo, olha, não olha para o sol. Deus está dizendo, não olha para rios, não olha para mares. Isso não tem vida, isso não faz sentido, isso não te traz paz, felicidade, perdão, alegria, novo coração, nova vida, não traz nada disso. Deus aponta para os astros e diz que ele não tem sua importância, não tem validade nenhuma. E quando o sacerdote oficiava dentro do santuário, dava as costas para o sol, para dizer, eu não adoro o sol, eu adoro o Senhor. Qual é o dia de guarda? Soles dias, dias do sol, Império Romano. Constantino fez isso. E aqui está dizendo que o sol não tem papel nenhum. E nós temos que se perguntar, nós protestantes, nós evangélicos, temos que fazer a segunda pergunta: por que alguns estão guardando o domingo? Onde está na Bíblia isso? Sabe que dia Jesus começou o ministério? Em um sábado. Lucas capítulo número 4 diz assim: e sendo o dia de sábado, ele foi até a sinagoga e procurou então o profeta Isaías, e leu então o profeta Isaías. Ele lê a passagem de Isaías dizendo que o Senhor deu para ele o Espírito para libertar, para trazer libertação aos escravos, aos oprimidos. Dia de sábado. Qual foi o dia que ele morreu? Uma sexta-feira. Preparação para o sábado. Por que Paulo, lá em Atos 16, ele sai para um lugar que não tem cidade, não tem sinagoga, não tem nada disso? Por que Paulo sai para um lugar à parte para fazer oração e o dia de sábado?
E lá ele evangeliza uma mulher, Lídia, vendedora de púrpura, e depois que ela prega o evangelho. Por que foi no sábado? Por que a Bíblia toda está cheia do número 7? 7 pragas, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 Espíritos de Deus, 7 trovões, 7 anjos. Por que está assim, tanto cheio de 7? Por quê? Porque dentro da matéria, as camadas do átomo, eu não quero aqui fazer nenhum apelativo, por que está ali 7? Por que notas musicais 7? Por que o 7 aparece tanto? Por que as promessas que Deus faz aos vencedores não são 6 e nem são 8, são 7? Por que aparece tanto o 7? Por que Jesus Cristo diz assim: eu sou o Senhor do sábado? Por que Jesus Cristo diz assim: é lícito fazer o bem no sábado? Ele não está dizendo que não deve guardar o sábado. Em nenhum momento ele disse isso. Ele está dizendo que faça o bem. Ele está dizendo o que deve ser feito. Ele não está dizendo o que não deve ser feito. Ele está dizendo o que deve ser feito. E por que Deus, antes de haver judeu, brasileiro, coreano, americano, irlandês, europeu, asiático, por que Deus, antes de haver nação no mundo, Deus diz assim: e abençoou Deus o dia sábado, e o santificou e o descansou, porque nele a fez toda a obra, porque nele fez toda a sua obra. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Por que tem isso lá? Por que está lá, irmãos? Por que Deus está dizendo assim: lembra-te? Porque nos mandamentos, alguém diz: não, mas ali foi para um judeu. Mas por que Gênesis 2 não tinha nem judeu? Abraão foi chamado no capítulo 12. Abraão foi chamado no capítulo 12. Gênesis 2 não tem judeu, não tem grego, não tem ninguém. E Deus está dizendo: guarda, lembra desse dia. Você sabe por que nós guardamos o sábado? Porque nós lembramos que Deus é um Criador. Porque Apocalipse 4 diz que os anjos se colocaram diante da presença do Senhor, os anciãos se colocaram, todos os seres vivos do universo se colocaram na presença do Senhor e disse: grande é o Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque tu criaste todas as coisas. E qual é o mandamento que lembra da criação? O dia de sábado. O dia de sábado. Aí alguém diz: pastor, mas vamos guardar o domingo, porque nesse dia Jesus ressuscitou. Quer celebrar a ressurreição de Cristo? Não celebre guardando o domingo. Quer celebrar a ressurreição de Cristo? Onde é que nós celebramos a ressurreição de Cristo? Duas coisas. A primeira, Paulo diz em Romanos que quando nós somos levados para o tanque batismal, nós somos sepultados em Cristo, e quando nós levantamos das águas de batismo, nós vivemos em novidade de vida. Ali representa a morte e a ressurreição de Cristo. Amém. Lembra do batismo, é o que Paulo diz, se eu não me engano, em Coríntios capítulo 7. Aí você agora pode pensar também: mas onde é que eu celebro a morte de Jesus Cristo? Olhe para o pão e o vinho. Ali está o pão, a morte de Cristo, o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo. Então notem, ali nessa praga, o anjo envia sobre aqueles que estão adorando o sol. E aqui diz mais, o quinto, versículo 10: o quinto derramou sua taça sobre o trono da besta e o seu reino, e se fez tenebroso, os homens mordiam suas línguas. E no versículo número 12 diz que o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Entenda isso aqui agora, em nome de Jesus, irmãos. Amém. Secou os rios Eufrates. Vamos pensar juntos agora para entender isso aqui, essa sexta praga. Vamos lá. O povo de Deus tinha sido levado cativo para a Babilônia no ano 605 a.C. Foram 3 levas. Estava Daniel e os companheiros dele lá dentro de Babilônia. Capítulo 5 de Daniel diz claramente lá que Babilônia caiu, não caiu? E aí veio Babilônia, depois entrou quem? Medo-Pérsia. E como foi que Babilônia caiu? A Bíblia diz, irmãos, em Isaías, que o profeta Isaías profetizou com quase 50 anos ou mais, de que Ciro, que nem estava vivo, iria nascer, seria ungido, entraria dentro de Babilônia, viria do Oriente,
secaria as águas do rio Eufrates, Babilônia cairia e ele iria dominar a Babilônia. E a Bíblia diz, Ciro, diz o livro de Isaías, Ciro é o meu pastor que vai libertar o meu povo que está em Babilônia. Aí você vai para Daniel 5, vê as águas em uma grande banquete à noite feito lá em Babilônia. Só para vocês terem uma ideia, permita aqui, irmãos, falar isso, embora o livro não seja o tema de hoje, mas lá em Babilônia, aliás, em Babilônia mesmo, eles faziam festas, e o que você imaginar de promiscuidade havia nessas festas. Havia até cadáveres eram colocados na festa para gerar diversão, até cadáveres, bebida, comida, orgia, tudo que você imaginar. Deus colocou na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, foi pesado na balança e forçado em falta. Diz lá que o rei ficou com os joelhos que batiam um no outro. Daniel entrou, interpretou, ele disse, se você interpretar, Daniel, eu vou te dar colares, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E Daniel disse, eu não preciso de nada disso, mas você foi pesado na balança, o reino seu já é de outro. Sabe o que estava acontecendo? Por dentro de Babilônia passava um rio, e o nome desse rio era o rio Eufrates. Ciro desviou o rio, os portões que chegavam até dentro do próprio rio estavam levantados. O exército todo entrou, e naquela noite de muita festa, caiu Babilônia. O seu reino morreu. E aí agora passou para os medos e persas através de Ciro. Babilônia hoje chama-se o quê? Confusão. O que é confusão? É Deus falar algo, aí Babilônia diz algo completamente diferente do que Deus está dizendo. O que é confusão? É mais ou menos assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é o que Deus diz. O que é o ensino de Babilônia? É dizer o seguinte: não, além da Bíblia você pode fazer outras coisas, é inspirado por Deus. Não, a Bíblia é a única regra de fé para todo aquele que crê, irmãos. Não é tradição. Você sabe o que aqui a Bíblia diz? Que entre Deus e o homem só existe um, que todos nós podemos ser salvos. Esse nome é Jesus Cristo. Babilônia diz: não, você pode ser salvo pelas obras, peregrinações, pagamento e assim coisas desse tipo. O que Deus diz? Deus diz assim, que quando o homem morre, o pó vai para a terra, o espírito, o fôlego vai para Deus, e só é devolvido quando Jesus Cristo voltar, porque se morreu em Cristo, a Bíblia diz assim: Cristo voltará, ressoa a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos isso, seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Amém. E os mortos não reviverão somente depois de 1000 anos. Apocalipse 20. O que Deus está dizendo? Que morreu é pó, meu irmão. Morreu é pó. Não vai se levantar. Não vai dizer que foi para o inferno nem foi para o céu, porque a Bíblia não diz que tem inferno e também não diz que a pessoa foi para o céu. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, Lázaro dormiu, e Cristo disse: eu vou lá despertar. E ele desperta, ele não fala nada, porque ele não teve lugar nenhum, porque morreu, perdeu tudo. Eclesiastes 9 diz claramente que consciência, medo, alegria, vontade, tudo, quem morre perdeu, não tem mais consciência de nada, não pode ter contato com o vivo, tudo foi embora. Você sabe o que é que Babilônia diz? E que Babilônia é muito mais do que uma igreja, muito mais do que um sistema religioso. Babilônia é toda a confusão que existe no mundo hoje, contrário à palavra de Deus. Sabe o que Babilônia diz? Morreu, você pode entrar em contato com essa pessoa. E olha como o diabo é cruel, irmãos. Você sabe quando é que você está mais fragilizado na vida? Você sabe quando é que você está mais fragilizado na vida? Quando você perde alguém que você ama. É ou não é? Perdeu uma pessoa que você ama, você está ali, fragilizado. Qualquer coisa vai entrar na tua mente. Aí alguém entra no corpo o espírito entra no corpo do outro e vai lembrar da comida,
da roupa que você gostava, que a pessoa amada que morreu gostava. Mas a Bíblia está dizendo em Eclesiastes 9 que ela perdeu o contato, que ela não pode voltar. Davi certa vez disse: porventura eu te louvarei na sepultura? A Bíblia diz: os mortos nada sabem. E quando alguém entra nesse tipo de experiência, está sendo, sabe o que, amigos? Enganada. Babilônia diz: converse. Babilônia diz: foi para o céu. Ou Babilônia diz, dependendo do histórico de vida, né? Foi para o inferno, ou está no purgatório, ou coisa desse tipo. E enquanto a palavra de Deus está dizendo: morreu, aguarde a ressurreição em Jesus Cristo. Vai doer, vai machucar, vai deixar o corpo lá, vai se separar, vai ser um rasgão no coração. Mas esse rasgão aí, esse vazio aí vai ser preenchido com a palavra que se chama esperança viva. Viva. Sabe qual é a esperança viva, irmãos? É você saber que você perde alguém que você ama. Você foi lá, sepultou, enterrou, mas você diz: mas eu vou aguardar. Eu vou aguardar. Porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que Jesus Cristo não tem a ressurreição e a vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É a palavra. É a palavra que tem que prevalecer. Baseado nisso, irmãos, baseado nisso, tudo que Babilônia diz precisa ser trocado. Os ensinamentos que às vezes é colocado, o que é Babilônia? É tudo aquilo que é contrário a isso aqui. Começa o juízo sobre Babilônia e termina em Babilônia. Começa o juízo sobre a besta, termina a praga sobre a besta. E diz mais aqui: o que é mais ensinamento de Babilônia? Dê tudo que você tem. Dê seu dinheiro, deixe sua família passando necessidade para que você consiga mais. E todo mundo que dá tudo em nome de uma fé, consegue de volta, irmãos? Consegue? Quem disse que nessa vida a gente com Deus não vai sofrer? Pare de sofrer. Quem disse nessa vida que a gente para de sofrer? Andou com Jesus, parou de sofrer? Você não tem mais lágrimas? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus vai dar tudo certo. É assim, a vida com Cristo vai dar tudo certo em nome de Jesus? Não dá. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó: no mundo tereis aflições. Você sabe que a aflição é você planejar uma coisa e dar outra completamente diferente. Você vai sofrer. Mas ele diz, sabe o quê? No mundo você vai ter aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Você vai andar, e vai andar às vezes no vale, sabe de quê? Na vida cristã não é só pastos verdejantes. Tudo bem, tudo bênção, oh glória, deu tudo certo. É só assim, irmãos? Na vida cristã tem vales verdejantes, mas na vida cristã tem um caminho estreito chamado de vale da sombra da morte. Pastor, mas a gente deve orar e vai ter cura. Orou em nome de Jesus, tem cura? Não tem não. Tem se ele quiser, e ele vai dar segundo sua vontade. Às vezes ele vai curar para a glória dele, e às vezes ele não vai curar para a glória dele também. Ele vai dizer não. Aí você vai ter que dizer o seguinte: pastor, e quando Deus diz não? Quando eu estou pedindo por cura, por saúde, mas não é para que Deus me abençoe, eu coloco a mão, eu oro e Deus então abençoa e vai dar tudo certo. Não é assim não. Porque Paulo curou até com a sombra. E 3 vezes Paulo disse: Senhor, me cura, cura-me. Curou um homem que estava com um problema seríssimo, talvez uma virose ou uma infecção intestinal, lá na ilha de Malta. Curou o homem. Ressuscitou um garoto, mas ele não foi curado. Pediu 1 e não foi curado. Pediu 2 e não foi curado. Pediu 3 e não foi curado. E sabe o que Deus disse para ele? Paulo, você está me pedindo cura, e eu te dou algo que é mais importante do que a cura. Eu te dou graça. E escuta uma coisa, Paulo: mesmo que você esteja doente, a minha graça te basta. Irmãos, Deus cura quando quer. E se Deus não quer curar, a glória é dele, somente dele.
E qual o remédio, pastor? O remédio, você sabe qual é? É que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o remédio. Então, o Babilônia, ela fica invertendo tudo que Deus diz, irmãos. Babilônia é engano. É dizer que Deus fala uma coisa e diz outra completamente diferente. E você sabe o que é que Deus diz? Abra a sua Bíblia. Capítulo 18. Versículo 4. Ouvi outra vez do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não seja participante. Aonde? Porque a ira de Deus vai cair sobre o que, irmãos? Sobre o que, irmãos? Sobre o pecado. E Deus está dizendo, sabe o que? Para a Babilônia: sai dela, povo de quem? Povo de quem? Deus olha para essa confusão toda. E nessa confusão toda, Deus tem povo dele lá dentro. Essa confusão toda, Deus tem povo dele lá dentro. Mas a Bíblia diz, sabe o que? Em João 10, Deus diz assim: eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas eu vou falar com elas, elas vão ouvir a minha voz, e então haverá um só pastor e um só aprisco. Por enquanto está havendo um só pastor, aprisco e um só aprisco, mas ovelhas está espalhado em tudo que é lugar. Mas Deus está dizendo: eu quero até a minha volta um só rebanho, um só aprisco. Eu quero minhas ovelhas todas em um mesmo lugar. Por isso que a voz dele vai até Babilônia e diz: sai dela, povo meu, vocês são meus. Amém. Agora, pastor, mas você explicou aí sobre o rio Eufrates, o que é que significa? Significa, sabe o que, irmãos? Significa que Babilônia tem força. E a Bíblia fala que água em profecia é o quê? Abra sua Bíblia em Apocalipse 17, versículo 15. Veja comigo agora. Apocalipse 17, versículo 15, diz assim: então o anjo me disse: as águas que viste, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. São povos. O que vai acontecer? Um dia, todo o apoio que Babilônia tem será retirado. Será retirado. Ninguém vai mais confiar nela. Ela vai secar todo o poder que sempre existiu. Com a ajuda do Estado, o Estado vai sair. Ela vai ficar só. Aí as águas secam e ela cai. Mas antes de cair, Deus diz: sai dela porque ela vai cair. Saia dela porque ela vai cair. Saia dela. E você sabe como é que termina? Aqui está dizendo, amigos, a última praga, no versículo 17, que Deus derrama a sua praga, a última praga, sobre o ar. A cidade se fende, a grande cidade se fende em 3 partes. Mas tem um detalhe aqui que eu queria que vocês vissem. No versículo número 13: então eu vi sair da sua boca, Babilônia cai, olha, versículo 12: o 6º anjo derramou sua taça sobre a grande rio Eufrates, e sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. De onde foi que Ciro veio tirar o povo de Babilônia? Do Oriente. De onde foi que o anjo veio para selar os 144 mil em Apocalipse 7? Do Oriente. De onde é que vai vir os reis do Oriente? Sabe o que é que representa esse rei aqui? A volta de Cristo. Prepare o caminho para que ele volte. E o versículo 13 diz algo interessante: então vi 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. O que são isso? Boca do dragão, da besta e do falso profeta. O que é o falso profeta? Balaão foi um falso profeta. Ia para amaldiçoar 3 vezes o povo de Deus. Estava no meio do povo de Deus e quis levantar profecia contra o povo de Deus. E Deus fez com que ele falasse, profetizasse positivamente a favor do povo de Deus. Mas ele era um falso profeta. Esses 3 espíritos de rã representam 3 coisas: o espiritismo, catolicismo e, por último, o protestantismo apostatado. Você sabe o que é o protestantismo apostatado?
Tudo que Lutero começou, continua hoje? Lutero fez a reforma dizendo que a palavra de Deus era só a Escritura. Hoje é só a Escritura, irmãos? Houve um afastamento progressivo. Mas a pergunta aqui é a seguinte: e quando nós viemos essas pragas, vai nos afetar? Vai nos alcançar? Abra a Bíblia agora e você vai ver a promessa que vai haver sobre os justos em relação às pragas. Salmo. Vamos abrir o livro de Salmo. E vamos para o Salmo 91. E você vai ver o que vai acontecer. Os salvos protegidos, guiados, sustentados. E olha o que diz o Salmo 91. Qual é a promessa para aqueles que passarão por essas pragas, que dependem de Deus, que confiam em Deus e que esperam em Deus? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. As pragas vão cair, mas quem vai passar por essas pragas, confiando em Deus, vai descansar no Senhor. Direi ao Senhor: Ele é meu escudo e o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confio. Certamente te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas asas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o escudo protetor. Diz mais, irmãos, no finalzinho, versículo 15: Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele quando, irmãos? Quando? Na angústia, e o livrarei e glorificarei. Essa é a promessa para aqueles que vão passar por isso aqui. Você crê que essa promessa é para você? Se você crê, levante sua mão. Você crê que essa promessa é para você? Amém. Vamos voltar agora para o capítulo 15 e vamos concluir. No capítulo 15, como é que está aí subscrito no capítulo 15 de sua Bíblia? Está escrito o que aí? O que está escrito aí? Na Bíblia está escrito o Cântico da Vitória. Capítulo 15, o que está escrito aí? O cântico de quem? De Moisés. Você sabe por que esse cântico de Moisés é colocado antes das pragas? Você sabe o que esse cântico vai falar aqui? De vitória, de passar por provação e vencer, de ser perseguido e ter segurança, de ser ameaçado, mas estar firme. Aqui está dizendo que o cântico é de Moisés, porque o cântico é de vitória. Você sabe por que esse cântico de vitória está antes das 7 pragas, irmãos? Você sabe por quê? Porque Deus está garantindo para você que você pode ir firme para o futuro, que você terá vitória certa, vitória garantida. Venha o que vier, passe o que você for passar. Você já viu algumas pessoas dizendo o seguinte: ou um time de futebol, ou uma partida, ou um campeonato, ou seja o que for, fulano perdeu, mas ele começou fazendo o quê? Cantando o quê? Cantando o quê? Cantando vitória. Já ouviu essa expressão? Cantando vitória. Quando se fala das coisas de Deus, a gente pode cantar vitória antes das coisas acontecerem, porque a vitória é garantida. Amém. Deus está dizendo: venha o que vier, a vitória já está completamente garantida. Continue. Continue. Amigos, o que nos aguarda para o futuro não é medo, não é angústia, não é pesar, não é sofrimento, não é dor, não é desespero. Eu confesso que às vezes eu fico incomodado, porque quando eu vejo imagens, quando se vai falar do Apocalipse, é só terremoto, é tsunami, é carro virando, parece que só tem desgraças e tragédia pela frente. É verdade que não será fácil, mas nunca, irmãos, vamos desfrutar tão bem a presença de Deus, a intimidade com Deus, quando a sua história desse mundo estiver no final. Nunca. Eu tenho 2 filhas, e acho que alguns de vocês já viram. 2 filhas. Eu amo demais as 2. Demais as 2.
E eu tento expressar para cada uma delas o quanto eu amo. E um dia, eu estava com a mais nova, bem perto de mim. Mas eu cheirava essa menina mais do que a mais velha. E lá a gente fazia a concorrência de beijo. Quem beija mais? Ou eu ou ela. Era uma benção. E cheirava e beijava e protegia. Um dia, nas férias na casa dos meus pais, a minha irmã disse assim: ei, parece que você ama mais a novinha, a Sofia, do que a Ângela. Eu dizia: não, eu amo as duas da mesma maneira. Mas você não sabe o que aconteceu com a mais nova. Você não sabe o que aconteceu com a mais nova. Por isso que você tem essa impressão. Porque a mais velha nunca reclamou de que eu desse mais atenção para ela, para a mais nova. Nunca. Porque ela entendeu e ela sabe da história. A minha filha mais nova nasceu. E um dia de domingo eu estava em treinamento na igreja de Maceió, que foi o meu último distrito, com os anciãos, no dia de domingo pela manhã. O telefone tocou e minha esposa, angustiada do outro lado da ligação, dizendo que a Sofia, com 15 dias de nascido, teve refluxo. Eu não sei se você sabe, tem crianças que vão a óbito se não for tratada imediatamente com esse problema. Irmãos, eu não sei se eu pulei o portão, se passei pelo portão, de fato eu não me lembro. Entrei no carro e corri. Não importava qual era a cor do sinal, eu corri. Cheguei em casa, minha filha roxa, as mãozinhas, cabeça muito vermelha, e só o ar saía, não entrava mais. Chamamos a ambulância, em nada. Eu peguei a criança, desci, coloquei na minha mão, no meu braço, e entrei no carro e disse: eu não vou esperar por vocês, vocês têm que descer agora. E minha esposa ainda foi trocar de roupa. E naquele desespero, a minha sogra atrás do carro dizia: Lucas, vai devagar, Lucas, está correndo demais. Eu não queria saber, eu queria salvar minha filha. Quando chegamos no hospital, já tinha uma equipe médica nos esperando na emergência. Eu corri, fiquei no estacionamento e fui orar. E quando eu fui orar, eu disse a Deus: Deus, está em tuas mãos, porque a filha, ela é mais sua do que minha. É mais sua do que minha. Eu orei, me levantei do carro, fechei a porta do carro e fui lá. Quando eu entrei, a Sofia estava mamando e dormindo. Estava em tudo em paz, graças a Deus. Você sabe por que alguns dias depois eu pegava a Sofia e beijava muito Sofia, abraçava a Sofia, cheirava a Sofia o tempo todo? Você sabe por quê? Porque ela precisava da minha atenção, do meu colo. Se você tem filho, se você tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, eu não sei quantos filhos, a tendência normal nossa é dar atenção aos filhos que a gente mais gosta. Mas o normal seria dar atenção àqueles que mais precisam. E Deus está dizendo que no tempo do fim, nesses dias que não serão fáceis, é verdade, Deus está dizendo: eu vou estar perto de você como nunca antes na história desse mundo estive perto de uma pessoa. Você pode olhar para trás e dizer que Noé andou comigo, era meu amigo, que Enoque eu levei para mim. Mas a grande intimidade com Deus, nós teremos muito, muito. Você sabe por quê? Porque quanto mais um filho passa por angústias, mais o pai está perto e não longe. Você sabe o que é que Jesus Cristo disse no Calvário? Senhor, por que me abandonaste? Ele se sentia assim porque carregou todo o peso dos nossos pecados. Não é porque que Deus estava longe.
E quando você se angustia nessa vida, você pensa que Deus está longe. De um lado vai vir as pragas, para os filhos de Deus vai vir o tempo de angústia, mas Deus não vai estar longe. Deus vai estar perto. Deus vai estar perto, tão perto quando Ele está agora, perto de você, dentro dessa igreja, ao lado do banco onde você está agora. Nunca se esqueça disso. Os dias pela frente não serão fáceis, mas Jesus diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Vai ser escuro o dia, não importa, eu vou estar do teu lado. Vai ser claro, eu vou estar do teu lado. Vai ser dia em que você está ganhando, eu vou estar do teu lado. Vai ser dia que você vai estar perdendo, eu vou estar do teu lado. Vai ser dia que você está com saúde, eu vou estar do seu lado. É o dia que você está doente, eu vou estar do seu lado. É o dia que tudo está dando certo, eu vou estar do seu lado. É o dia que vai estar tudo errado, eu vou estar do seu lado. Deus não depende das circunstâncias da vida para estar do nosso lado. Deus só espera que a gente acredite. Só isso. Só isso. Que a paz de Cristo esteja com você, meu irmão. E que nunca esqueça que a bondade de Deus é para seu coração. Que Cristo abençoe você e dirija seus passos firmes. E pode cantar antes das pragas, porque a nossa vitória já está garantida. Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Santo, obrigado porque ainda o Senhor está com as mãos levantadas no santuário por nossa causa. Obrigado porque tuas misericórdias ainda são direcionadas a todos os habitantes da terra. Obrigado, Senhor, por abrir a palavra e ver tantas verdades que são necessárias entendê-las e praticá-las hoje. E obrigado, Senhor, por todo o livramento que o Senhor teve com o seu povo, tem com o seu povo e terá até a volta de Jesus Cristo. Contamos contigo, Senhor, com tua presença. E nós podemos hoje cantar os cânticos de vitória de Moisés. Porque o Deus que nos ajudou e nos sustentou até aqui, será o Deus que nos conduzirá firme até a entrada das portas do novo céu e da nova terra. Que a bondade do Senhor continue conosco. E que tua mão poderosa esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Abrace seu irmão, seu amigo, deseja a ele uma boa noite e que a graça de Cristo nos abençoe.